Olá, meus queridos, aqui estamos nós mais uma vez juntos para estudar a palavra do Eterno e hoje vamos falar sobre aquele modelo de oração ensinado por Yeshua aos seus discípulos. Em verdade, os discípulos cedo perceberam que Yeshua tinha uma oração diferenciada, tanto pela sua eficácia, quanto também pelas obras que ele realizava mediante a oração, mediante aos pedidos que ele fazia ao Pai. E os discípulos queriam aprender com o mestre dos mestres. Eles mesmos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E diante desse pedido, o Senhor ensinou. E ele fala sobre isso aqui em Matitiahu, capítulo 6, versículo 9. Vamos à palavra do Eterno que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Hoje eu gostaria de me ater no início deste modelo de oração que o Senhor transmite. Ele começa dizendo: Pai nosso. Mas é preciso refletir já neste início, no significado dessas palavras, porque muita gente repete como apenas uma mera repetição, né? Essa oração, mas não tem uma identificação com as palavras que são transmitidas. E é preciso, quando a gente está orando ao Senhor, transmitir verdade nas nossas palavras. Eu não posso fazer uma colocação diante do Pai que não seja verdadeira, porque Ele sonda o meu coração, Ele sabe minha caminhada, meu deitar, meu levantar, meus pensamentos, minhas emoções, o Senhor sabe tudo. Então tem que ser verdadeiro na minha oração. E o Senhor fala, logo no início, essa expressão, Pai Nosso. Agora, quem está orando pode chamar o Eterno Elohim, Deus, de Pai? Será que a pessoa tem a condição de avaliar se ela de fato é filha? Porque uma coisa é desejar ser filho. E o Senhor quer que todos sejam seus filhos. Eu desejo que todos sejam filhos. Eu desejo ser filho, desejo que todos ao meu redor também alcancem esse privilégio. Nós não queremos ser aqueles únicos que têm certa posição e os outros ficam ali limitados sem poder desfrutar. Não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor quer que nós compartilhemos com todos aqueles que nós pudermos, para que eles também possam alcançar aquilo que ele tem dado aos que creem nele. Os desfrutes, as bênçãos, as dádivas são maravilhosas. Agora, vamos à realidade. Quem é que pode chamar o Eterno, chamar Deus, chamar Elohim de Pai? Como é que eu vou saber se eu tenho condições de fazer esta oração de maneira eficaz ou se estou apenas orando da boca para fora, fazendo uma vã repetição? Aliás, o Senhor ensinou sobre isso. Não useis de vãs repetições. A nossa oração tem que ser verdadeira. Tem que expressar a nossa real condição, a nossa realidade. Se temos que confessar, a gente confessa. Se temos que agradecer, a gente agradece. Se temos que pedir ao Senhor que nos liberte, então o Senhor ele vai conceder pela sua misericórdia a libertação que nós necessitamos. Mas temos que ser verdadeiros. Se eu sou filho, eu posso me dirigir ao Eterno como Pai. Se não sou, então tenho que me dirigir da forma adequada. Aliás, na Escritura tem um exemplo até do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele se afastou do pai, passou muito tempo, né, vivendo nos pecados e depois de cair em si, ele deseja voltar. Ele até chama o Senhor de pai, mas ele diz: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E é essa verdade, essa sinceridade conta muito diante do Eterno. Então o Senhor fala, nesse início de oração, Pai Nosso, mas quem pode chamar o Eterno Elohim de Pai? Não são todas as pessoas. Se você já ouviu aquela expressão, todos são filhos de Deus, isso não é verdade, isso é uma grande mentira. O próprio Senhor Yeshua, uma vez discutindo com os judeus, ele vai ser categórico, ele vai falar com todas as letras: vocês não são filhos de Deus, vocês não são filhos de Elohim. E vamos aqui a esse texto, para não ficar apenas nas palavras, está em Yohanan, capítulo 8, versículo 44, né, também conhecido como João. Olha só as palavras do Senhor logo de cara. O vosso pai é Satã, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firma na verdade, porque nele não há verdade. E continua. Então, logo de início aqui, o Senhor diz aqui: vosso pai é Satã. Está falando para pessoas que estão ali debatendo com ele. Estavam declarando que eram filhos de Deus. E no versículo 42, voltando a alguns versículos, o Senhor fala assim para eles:
Yeshua lhes disse: Se Elohim, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Elohim e vim da parte dele. Então, o Senhor está dizendo aqui, olha, se vocês fossem filhos de Deus, vocês teriam características, e uma delas seria receber, apegar-se ao Senhor Yeshua, que foi enviado pelo Pai. Isso aqui num relacionamento natural, normal, de pai e filho, onde há honra, devoção, sujeição. Não é na nossa sociedade onde esse respeito, onde essa autoridade já está quebrada de longa data, então as pessoas nem sabem mais o que é uma relação de pai e filho. É uma relação hoje que a gente vê muito disfuncional. Agora, preste bem atenção nisso. O Senhor está falando para os judeus, dizendo: vocês não são filhos de Deus, vocês não são meus irmãos. E o Senhor veio para salvar. O Senhor veio para resgatar. É óbvio que ele queria a salvação de todas aquelas pessoas, mas o Senhor também não vai enganar essas pessoas, fazendo-as crer que todas elas são filhas de Deus. E até porque, quando a pessoa está afastada do eterno e ela precisa ser convencida da realidade, ela precisa se deparar com a verdade, ser confrontada com a verdade, para que a partir de então ela tome um posicionamento diferente e possa alcançar o perdão, a salvação e ser colocado nessa posição maravilhosa que é a posição de filhos. Então aqui já fica claro que não existe essa história de todas as pessoas serem filhas de Deus, e não são. Não são, em verdade não são. Bom seria que todos fossem, mas não é a realidade que está na Escritura Sagrada. Então vamos ver aqui quem são, qual é a condição para se tornar um filho de Elohim. No capítulo 1 do mesmo livro de Yohanan, também conhecido como João, diz assim: Mas todos os que se apegaram a ele, em algumas versões, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Elohim, de Deus. Ou seja, aqueles que são filhos de Deus são gerados pela vontade de Deus. E naturalmente não serão os homens que vão dizer você é, você não é, você não deve buscar uma autoafirmação, nem aceitar que outras pessoas venham dizer se você é ou se você não é. Você tem que buscar essa certeza vinda do próprio Pai. Porque não há pai que não registre o seu filho, que não queira deixar claro para o seu filho: eu sou o seu pai, eu cuido de você, eu me responsabilizo por você, eu quero instruir você, eu vou dar a provisão necessária para que você se desenvolva, cresça e venha me honrar, me expressar. Essa relação normal de pai e filho, e Elohim com seus filhos tem esse mesmo interesse. Aliás, todo mundo quer ter o privilégio de ser filho de Elohim. Um dos privilégios é receber as boas dádivas que o Senhor tem para os seus filhos. Se os homens sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial tem as suas dádivas a oferecer aos filhos dele. Aliás, em Matitiahu, capítulo 7, fala exatamente sobre isso. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então o Senhor tem boas dádivas, mas eu preciso ser filho. Não quer dizer que por um ato de misericórdia o Senhor não conceda, às vezes respostas, misericórdias a outras pessoas, mas garantia de resposta à oração. Quando há um relacionamento de pai e filho, é diferente. O pai tem responsabilidade, tem obrigações com os seus filhos. E os filhos também têm obrigações com o seu pai. Naturalmente, o Senhor quer que nós tenhamos esta relação com ele, porque o Senhor Yeshua, quando ensinou seus discípulos a orar, começa dizendo: Pai Nosso. Ou seja, sejam filhos e que Elohim seja de fato o vosso Pai. O Pai tem que ser honrado, tem que ser respeitado, tem que ser obedecido, tem que ser ouvido, não pode ser desprezado, e não devo buscar deixar uma relação fria, não devo aceitar uma relação fria, distante, interesseira. Não é assim que devo me relacionar com o Eterno, com meu Pai. Ele quer uma relação próxima e uma devoção verdadeira. E que essa seja a nossa real condição
quando oramos, Pai nosso, que está nos céus. E aí continua a oração. Muito bem, então eu já sei que eu preciso me examinar para saber se eu sou um filho dele. Como é que eu posso verificar, à luz da Escritura Sagrada, que sou filho? Porque o Senhor me dá sinais, o Senhor me dá elementos para que eu possa chegar a essa conclusão. Não pode ser por imaginação, não pode ser por autoafirmação e não devo depender do testemunho de outros homens ou outras pessoas para me declarar como filho ou não do Eterno. Então vamos aqui à Escritura, em Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Diz assim a palavra do Eterno: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, são filhos de Elohim. Então está dizendo aqui, Shaul, escrevendo aos Romanos, também conhecido como Paulo, né? Ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito são os filhos. Então o Espírito tem um papel muito importante para sinalizar quem são os filhos de Elohim. Então eu preciso buscar esta experiência com o Espírito Santo. Não é uma questão meramente intelectual. Não é um convencimento que vem por religiosidade, por tradição. Não, vem pela experiência e por receber uma dádiva que é do Pai. O Senhor falou para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai. Está no vídeo passado. E ele vos dará um outro ajudador. Ora, essa dádiva é do Pai para os seus filhos, todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim, esses são os filhos de Elohim. Então, se eu quero poder dizer Pai Nosso, com a certeza de que estou falando a verdade diante do Eterno, eu preciso ter o Espírito do Senhor me guiando. No versículo 16 aqui de Romanos ainda, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Elohim. Então, uma certeza interna. Eu posso até encontrar pessoas que se dizem filhas do Senhor, que se dizem cheias do Espírito Santo, mas pelas suas obras eu posso verificar se ela está cheia do Espírito Santo ou cheia do espírito do engano. Porque se as obras não estiverem de acordo com as obras que o Senhor Yeshua realizou, eu sei que essa expressão é apenas palavras jogadas lançadas ao ar, mas não expressam a verdade. Então o Senhor, ele está dizendo aqui que o Espírito dá testemunho e é ele que testifica no nosso interior, no nosso espírito, que somos filhos de Elohim. E em Gálatas 4, versículo 6, Shaul também fala: e porque sois filhos de Elohim, Elohim enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, preste bem atenção nisso. Você quer orar bem? Aprenda com o Senhor Yeshua. Mas aprenda prestando atenção nas palavras que ele está dizendo para verificar se você está enquadrado nelas. Porque repetir apenas o Pai Nosso não garante resposta. Repetir o Pai Nosso não vai dizer se você está realmente sendo atendido ou ouvido como um filho é atendido pelo Pai. É preciso estar vivenciando esta realidade. Eu sou filho, eu posso chamar Elohim de pai, porque o Senhor, em algumas ocasiões, ele é taxativo. Vocês não são filhos de Elohim. E ele até chega a dizer: vocês são filhos de Satã, porque ele é o pai dos mentirosos. Naturalmente, ali havia um embate entre aqueles adversários que não aceitavam a palavra do Eterno. Existiam profecias que eles poderiam verificar e atestar que realmente Yeshua era o Salvador, mas eles resistiam porque eles amavam mais a sua posição ali diante de todo aquele tradicionalismo do que a verdade. E por isso não podiam ser chamados de filhos de Elohim. Por isso não podiam aprender a orar verdadeiramente. Então, a nossa lição de hoje está focada nisso. Eu preciso viver a realidade de filho. Os filhos são obedientes. E é por isso que somente quem vive na obediência, os filhos de Elohim, né? Quem vive na obediência é que vai receber o Espírito do Senhor para que o Espírito testifique: esse é meu filho, esse daí tem o selo, esse daí é meu herdeiro. E o Espírito Santo, inclusive, é o penhor desta herança, é a garantia de que seremos alcançados pelas bênçãos presentes e futuras que o Pai preparou para os seus filhos.
Então, queridos, nós vamos ficando por aqui com essa reflexão. Você quer poder orar ao Senhor e ter resposta? Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. São palavras do Senhor Yeshua. Mas é filho? Primeira condição, é filho? Se não é filho, precisa crer. Todos quantos se apegaram a ele, quantos o receberam, a todos eles, a todos estes, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim. Enquanto filhos, recebem o Espírito Santo para que o Espírito Santo testifique no seu coração. Porque estão em obediência ao Senhor, estão vivendo como filhos obedientes, vão receber esse Espírito, que é aquele Espírito que testifica em nós que somos filhos do Senhor, que somos herdeiros dele e que por isso podemos viver tranquilos, debaixo da proteção, da bênção, dos cuidados e das misericórdias que o Senhor tem para com aqueles que o amam. Então ficamos por aqui, mais esta oportunidade, e vamos pedir por fim que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, que você deseja que a oração também seja eficaz. Então mostre para ela o que ela necessita, que é viver esta realidade de filho de Elohim. E na próxima semana estaremos aqui mais uma vez. Não deixe de compartilhar o vídeo, deixar o like, acionar as notificações e que o Senhor te abençoe.